Bom, rapidamente falando sobre o Estado Islâmico, também é um agente muito importante para entender a dinâmica, né, do Oriente Médio atual. Recentemente a gente tem aí, digamos que um possível fim do Estado Islâmico, né, no final de 2019, mas eu vou trazer aqui, ainda assim, para vocês, a dinâmica desse grupo extremista, que a gente tem diversos grupos no Oriente Médio extremistas, mas esse se tornou mais contemporâneo pra gente, né, na atualidade. Então vamos lá, provavelmente você já ouviu falar do Estado Islâmico, mas eu vou mostrar aqui pra você o contexto, tá? Ele é um grupo radical sunita, tá? Um dos ramos do islamismo, regido pelo autoproclamado califa, sucessor de Maomé, o Abu Bakr al-Baghdadi. Tá? Tô ótima já no árabe. Vamos lá, pessoal. O que isso significa pra gente? Dentro do islamismo, né, dos muçulmanos, você tem, basicamente, de uma forma grosseira falando, você tem duas vertentes, tá, do islamismo. Você tem os sunitas e você tem os xiitas. Os sunitas, eles vão entender o seguinte, eles entendem, né, que existe, todos eles acreditam no Corão, né, um livro baseado nas procedências, né, do Maomé, e eles vão entender o seguinte, que os sunitas, eles vão ter uma visão mais branda, né, dos sucessores de Maomé. E os xiitas não, eles são mais radicais no sentido ideológico da religião, eles são mais assim, crentes nesse sentido, tá? Só que dentro dos sunitas, você tem uma repartição dentro dos sunitas. Então vamos lá, tem o islamismo, sunitas e xiitas. Os sunitas, eles são mais brandos, pensando nos sucessores, né, de Maomé, o profeta Maomé. E os xiitas não, eles dizem que Maomé depois de Maomé, eles precisam ter um novo sucessor que só vai aparecer depois de que, enfim, a liderança de Maomé mostre para eles quem é, de fato, essa liderança. Então, eles ficam esperando a vinda de um novo profeta, digamos assim, tá? É uma população muito pequena que acredita nessa questão. Então, os xiitas são em minoria, tá? Eles são conhecidos como radicais religiosos, no sentido religioso, não no sentido bélico, digamos assim. Também tem, mas, né? E os sunitas, né? Que é a outra parte, né? Eles acreditam em Maomé também, tal. Só que assim, dentro dos sunitas você tem os jihadistas que querem proclamar, que é o caso aqui, ó. Eles querem autoproclamar um califa, que seria esse sucessor de Maomé. Então, para eles, não precisa ser algo divino que vai mostrar para eles quem é o sucessor de Maomé. Eles vão autotitular através da Sharia, que é um califado que eles vão criar dentro dessa lei islâmica, que não é tão rígida quanto o xiita, tá? Só que acontece que existe dentro do islamismo uma guerra entre esses grupos, né? De que um acha que tem que seguir aquilo que cada um se propõe dentro do islamismo, sabe? É basicamente isso, assim. Eu sei que é muito difícil, não pertence muito à nossa cultura, né, ocidental, mas a gente tende a entender de uma forma muito generalista dessa forma. Pois bem, então o Estado Islâmico é esse grupo radical sunita, tá? Existem os grupos menos radicais sunitas. Então, os radicais sunitas geralmente são os que querem proclamar um califado. Então, o Estado Islâmico é um desses casos. Ele chegou a dominar áreas no Iraque, na Síria, impondo essa visão radical distorcida do islamismo, tá? Não são todos os muçulmanos que são assim, né? Isso acaba gerando até um tipo de preconceito, né? Por parte de muitas pessoas, né? Na comunidade internacional. Então, foi criado a partir do braço iraquiano, do Al-Qaeda, que é um grupo também extremista, mas não é tão moderno assim quanto o Estado Islâmico, né? A Al-Qaeda ela vai ser aí mais aparente, né? Nos anos 2000, no início do século 21, tá? Não sei se vocês eram nascidos. Mas, enfim, vamos lá. Então, enfim, a gente tem aí esse Al-Qaeda, que era esse grupo anterior, tá?
que nasce, então, dessa quebra, né, com o fim do Saddam Hussein, que era o líder, né, da época ali. Você tem, então, com a queda do Saddam Hussein no Iraque, uma facilidade, uma abertura da Al-Qaeda em quebrar e se criar um novo grupo, o Estado Islâmico. Então, esse surgimento veio com essa queda e o grupo cresceu com a guerra da Síria, quando os membros do Estado Islâmico se juntaram a rebeldes para lutar contra o Bashar al-Assad. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra da Síria, né, no próximo bloco, mas só para você entender esse contexto de onde surge esse Estado Islâmico e a crescente dele. Pois bem, na bandeira do Estado Islâmico consta em árabe: não há Deus a não ser Deus. Maomé é o mensageiro de Deus. Então, mostra, né, que tem uma base religiosa pautada nesse fundamentalismo islâmico, de um califado pautado nessa questão da fé de Maomé. O grupo direciona a violência principalmente contra muçulmanos xiitas, né? Então é aquilo que a gente falou. Existem os sunitas e os xiitas. Então eles são basicamente contra eles próprios islâmicos também, né? Muçulmanos, mas aqueles que se declaram contra esse tipo de vertente do Islã, que são xiitas. Então a gente tem o surgimento do Estado Islâmico diretamente relacionado à instabilidade gerada pela Guerra do Iraque após a invasão norte-americana em 2003, que na verdade foi uma invasão por conta da questão, né, da guerra, né, do 11 de setembro, né, o atentado do 11 de setembro, que vai ser constituído pela Al-Qaeda, que vai atingir os Estados Unidos e que eles vão, em contrapartida a esse ataque, né, das Torres Gêmeas em 2001 e em 2003, vão começar a Guerra do Iraque. Vou falar isso mais pra frente. Então, é esse contexto aqui que surge o Estado Islâmico. O Estado Islâmico impõe a Sharia, que é a lei islâmica, nos territórios dominados e persegue minorias religiosas, além de lutar contra outros grupos islâmicos, como a gente falou ali, os sunitas, que são contra eles, né, que são menos radicais, e os xiitas. A violência do Estado Islâmico é utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlam. O Estado Islâmico dominou importantes cidades iraquianas, sírias e bases estratégicas em outros locais, como na Líbia e no Iêmen. Então, a gente tem aqui a Guerra do Iraque, em 2003, como eu falei, onde o que acontece, o estopim dessa guerra, né? A CIA, né, dos Estados Unidos, né, norte-americana, a CIA descobre, né, enfim, não se tem ainda indícios concretos disso até hoje, mas afirmava que havia uma ligação entre o Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque na época, com a Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda era liderada pelo Bin Laden, né? E eles achavam que havia uma ligação entre o Iraque, né, o Saddam Hussein, e a Al-Qaeda, ligada pelo Bin Laden, e que eles estariam gerando armas químicas, biológicas a serem usadas em terroristas inimigos dos Estados Unidos. Isso tudo por conta de um histórico aí, como a gente falou, da Guerra Fria, financiamento de armas e guerras na época da expansão do capitalismo, na luta contra a expansão socialista na região árabe. Tá? Então, o grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, né, anunciou a criação desse Estado Islâmico que prometeu acabar com a fronteira de Síria, Iraque e outros países, tá? Então, a gente tem aqui o território que seria aí futuramente ocupado pelo Estado Islâmico, tá? Que aí teria ali uma vertente muito pautada na região do Iraque. A Guerra do Iraque, né? Então, como eu falei, ela surge desse contexto dos ataques do 11 de setembro, no edifício do World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, que serve como pretexto para os Estados Unidos endurecer sua linha antiterrorista, onde vai começar a doutrina Bush, nessa época, que seria uma política antiterrorista que vai dar respaldo aí aos Estados Unidos invadir países do Oriente Médio, dizendo, né, levantando a bandeira que estaria lutando contra o terrorismo. Então, Saddam Hussein, ele era o político da vertente islâmica sunita, tá? Então, o Iraque, ele era dominado por grande parte por islâmicos sunitas, o mesmo, né, que o Estado Islâmico, né, que seria aí vertente da Al-Qaeda. Ele liderava um movimento que misturava nacionalismo e socialismo islâmico e reprimia movimentos xiitas, né, lembra lá, os xiitas, os opostos, né, dos sunitas,
e os curdos, que são a população que não vai ter uma nação definida, que vai viver ali por algumas áreas das regiões do Oriente Médio. A gente vai falar também um pouquinho mais pra frente. Enquanto estavam no comando no Iraque em 2013 e 2005, os americanos atuaram para diminuir o poder e desmoralizar os sunitas, grupo qual Saddam Hussein fazia parte, perfeito? Então, os sunitas, eles representam 1/3 da população do Iraque. Como a gente viu lá naquele mapa, né? É a porcentagem, digamos assim, onde o Estado Islâmico futuramente vai ocupar. Em 2011, com a perspectiva de pacificação do país, tropas americanas deixam o Iraque e, aos poucos, o Estado Islâmico vai assumindo essas regiões e vai controlando esses territórios, né? Então, é, de certa forma, uma abertura para esse grupo que quer criar aquele califado que a gente viu. Então, a gente tem aí grandes potências como os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, a França, que elevaram suas preocupações nos últimos anos com essa questão terrorista, né? E que, de fato, sofreram, né, alguns atentados isolados por conta desse apoio, dessa interferência que a gente vê, né, dos interesses territoriais e geopolíticos do Oriente Médio. Então, eles anunciaram uma ampliação de apoio para curdos e xiitas com efetivos militares e armas à resistência contra o Estado Islâmico. Então, a gente percebe que, aos poucos, o Estado Islâmico ele vai avançando em diversos territórios, principalmente na fronteira entre Síria e Iraque. Ele avança, né, por essa abertura, né, de saída de tropas americanas com o fim da guerra do Iraque, mas, ao mesmo tempo, você tem ali um respaldo, de novo, das potências, né, auxiliando as frentes opostas, né, aos sunitas radicais, jihadistas, para ocupar novamente esses territórios, né? E você tem aí no final, em 2019, né, você tem um último território controlado na fronteira entre Síria e Iraque pelo Estado Islâmico, porque você vai tendo aí cada vez mais a ação americana e europeia nessa região, certo? Também há uma discussão de que o líder do Estado Islâmico foi morto também pelas tropas americanas. Isso também foi desmoralizando e acabando a força do grupo. Mas a gente sabe que, assim como a Al-Qaeda, ela terminou, de certa forma, se enfraquecendo. E dela surgiu um novo grupo, que foi o Estado Islâmico. A gente também sabe que isso naturalmente pode acontecer novamente com o Estado Islâmico, e já há indícios de pequenas formações de novos grupos também jihadistas, radicais, que estão surgindo, talvez não com esse nome, mas com outro nome, com outra roupagem, como novo líder atuante. Então, parece que acaba, né, o conflito e a paz por conta de um determinado grupo, né, mas na verdade vai surgindo novos grupos e novas dinâmicas à medida que vão passando, né, o tempo. Perfeito? Espero que tenha tido aí a visualização boa do que foi esse grupo do Estado Islâmico.